conversa. Não, é porque eu tô lendo eu acabei de receber uma matéria aqui da Folha de São Paulo, do dia 14 de agosto de 2016. E o título da matéria é o seguinte: e-mails indicam repasse de R$100 mil ao senador Magno Malta. Sobre a Itatiaia. E eu queria que o senhor falasse sobre essa matéria. Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Não responde nenhum processo, não tem nenhum processo, não tem processo em PDR, PGR, não tem processo em Supremo Tribunal Federal. E se fosse verdade, eu assumiria. Senador, não tem nada contra a Itatiaia. Não, senhor. Nada. Tudo ilação. Isso aqui, e na época, mas o senhor processou o jornalista que colocou isso aqui? Na época do impeachment de Dilma. Isso. Quer dizer, são os petistas partindo pro ataque. Entendi. Mas o senhor conseguiu provar isso aqui? Como é que o senhor fez? Eu não respondo processo de nada disso. Isso é tudo ilação. Isso é tudo ilação. Então, e aí como que você consegue saber se porra, uma mas delação... só acabar a entrevista, cacete. Porra, tô falando há meia hora aqui. Fui eu que mandei! Fui eu que mandei a entrevista! Reportagem, senador! Ô, senador, espero que o senhor volte aqui pra gente continuar falando. Muito prazer recebê-lo aqui. Eu quero ser louvada e ungida. É isso me transforma em hétero. É isso aí. Boa sorte lá. Tomara que vocês lá consigam tocar aqui esse país até 2018. Eu agradeço a vocês, agradeço pelo que colocou aqui, pelo que falou, tá certo? Pelo que falou. E eu quero dizer mais uma coisa. Na época, você lembra do escândalo das ambulâncias? Lógico. Existe um cara chamado... Sanguessuga, Operação Sanguessuga. Existe um cara chamado... Comendador Arcanjo, que tá preso até hoje no Mato Grosso. Na CPI do narcotráfico, eu com o então governador hoje, Pedro Táxi, que era juiz federal, prendemos o Arcanjo. E esses que lavavam o dinheiro dele, os Vedoinho, o pai e o filho, negócio das ambulâncias, lavavam o dinheiro dele. E nessa época, ele se aproveitou para atingir algumas pessoas. Inclusive eu, presidente da CPI do narcotráfico, que o prendi e ele mandou citar meu nome. Você não precisa me perguntar o que eu vou falar. Citou meu nome e eu passei 7 meses. Eu ia para a tribuna do Senado e dizia assim: ou Deus me tira ou me mata. Porque se provar algum crime meu, eu renuncio do meu mandato e vou responder como cidadão comum. Vou responder como cidadão comum. Processei os 2 vagabundos, pai e filho, lá em Mato Grosso. Então veja, qualquer homem público pode estar exposto. Eu entendi. A ser atacado. Mas você precisa ter grandeza, sabe? Ter grandeza, porque o homem do bem, ele tem um segundo momento. E o homem do bem, ele precisa se indignar. Ele precisa se indignar. Então eu caí, fui atacado, jogado dentro de um buraco por 2 canalhas, sem qualquer tipo de dívida, e tive a grandeza de enfrentar, passar por esse momento, sem que eu tivesse sido de maneira alguma maculado. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quem faz vida pública, quando você fala assim, mas é prática do homem público, não pode receber um presente, um negócio. Papai, tem locutor de rádio, tem produtor de rádio que recebe jabá, dá um nó no dono da rádio para poder receber presente de artista. Entendeu? Então o coração do homem é o mesmo, em todo lugar. Eu agradeço por ter vindo aqui, por ter dado essas explicações, poder falar o que eu penso, falar o que eu sinto. Eu não tenho nada, absolutamente, eu não tenho bandido de estimação. Eu vou falar sempre o que eu penso. A tribuna do Senado é minha trincheira. Eu fui eleito pelo povo do meu estado do Espírito Santo para poder abrir a boca e falar, tá certo? Acreditando na minha consciência. Eu sou a minha consciência. Nós não terminamos sobre a reforma, eu só diria o seguinte: o grande erro do presidente Temer foi não ter explicado a reforma direito no começo. Ele esperou que aqueles que estavam mortos não tinham um pedaço de gilete mais para brigar, que eram esses esquerdopatas que aí estão. Ele acordou todo mundo com 38 na mão. Quando ele resolveu explicar direitinho na televisão pro povo, o povo já não queria mais ouvir falar em reforma, porque eles já tinham metido uma coisa na cabeça das pessoas que não é verdade. Então a reforma da Previdência é necessária? É, mas ele tem quantos anos de mandato? Só 1? Então é o seguinte, se ele tem dinheiro para fazer meio quilômetro de asfalto, Meirelles falou com ele: olha, esse dinheiro dá para fazer 12 quilômetros, e ele acreditou. Não, vai fazer asfalto de 1,99. Se é meio quilômetro, faça meio quilômetro, deixa pro outro fazer mais meio quilômetro. E a reforma trabalhista, ela precisa ser feita, porque a honra de um homem é seu trabalho. Um homem sem trabalho é um homem sem honra. Então ele precisa... Como diria Raimundo Fagner. Ele precisa trabalhar, tá certo? E como é que você tem emprego se você não tem empresário? Se você não tem empresa? Então você precisa realmente tratar a reforma trabalhista. O mais importante dela é acabar com o imposto sindical. Porque o imposto sindical é o sangue que alimenta o monstro das milícias do PT. Muito obrigado, senador Magno Malta, hoje aqui no